Vamos ver aí a arte dos jogos de hoje? Tem o Flamengo mais tarde, hein, gente? 10 da noite, jogo tarde, hein? Vocês Jogo ficam tarde, tem que tomar café. Até tarde. Ó, hoje, Chelsea contra o Los Angeles LA. Então, esse jogo às 4 da tarde, ou seja, vai começar daqui a pouquinho aí no de primeira. Às 7 da noite tem Boca Juniors e Benfica, a estreia do Boca Juniors na competição. E às 10 da noite tem Flamengo e Esperance da Tunísia. Então, esses são os 3 jogos de hoje. Vamos dar uma olhadinha no grupo do Flamengo. Eu falei que tem que vencer e vencer bem, porque teoricamente, né? E tudo quando vai para a prática já é um pouco diferente. É o jogo mais tranquilo desse grupo, né? Primeiro que tem o Chelsea, que não vive um bom momento, é verdade, um momento de mudanças lá do Chelsea, não vive o seu melhor momento, melhor dizendo, mas ainda assim é o europeu que vem muito forte. O Los Angeles FC, que é um time da casa e que tem jogadores importantes como o Giroud, como outros atletas também. E a Esperance da Tunísia, que tem tem uma torcida muito presente. Pois é, os caras estão lá, né? Pois é, pode voltar para cá, gente. Vocês lembram que o Danilo Lavieri entrou com a gente? E os tunisianos até invadiram o link para falar sobre o Esperance, você lembra? E eles estão marcando presença. Se o PVC estivesse aqui, ele diria, será que a torcida está na esperança de passar a próxima fase? Cadê PVC, André? Não, cadê PVzito? Deu migué, eu tô achando que é migué dele, da internet. Hoje ele deu um miguezão, gente. Tô achando que é migué da internet. Amanhã ele vai aparecer. Ele vai ficar bravo com a gente, mas é a migué. É migué. Ficou com um cheiro de migué. Será que foi depois do empate aí do Palmeiras? Aí ele falou... Não, será que ele foi comer hot dog? O hot dog não fez bem pro PVC? Não fez bem, A Yara tá mais cascuda aí no hot dog. Ai, PVzito. Vamos ver se tem o Felipe Luiz falando sobre esse time do Flamengo, o time que vai entrar em campo. Tem algumas dúvidas, hein? A gente vai falar sobre esse Mengão que vai a campo logo mais. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Chegamos num grande momento para essa competição. Estamos preparados. Tivemos uma semana, mais de 10 dias de preparação, tirando os jogadores que foram para suas seleções. E que nos deu a oportunidade de voltar a treinar conceitos e detalhes do jogo, né? Detalhes micro do jogo que se perdem com o número de jogos e o calendário cheio. Muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo, então tivemos essa oportunidade de recuperar esses comportamentos e a parte mental, simplesmente para o treinador, é a parte mais fácil. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. Aí o Felipe Luiz, e ele fala, claro, né? Não precisa de motivação para disputar uma competição dessa, né? Não tem como. É um mundial de clubes, todas as principais potências do mundo estão na competição, não tem como. A gente vai falar mais sobre o Flamengo e o time do Flamengo que vai a campo, porque tem algumas dúvidas. Expectativa de Jorginho titular, inclusive. Jorginho que chegou recentemente, já pode pegar uma vaga no time. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e Bruno Braz vai entrar com a gente, direto lá da Filadélfia. Aliás, ele tem um encontro entre torcedores lá, Hernanzito, com quem? Na escadaria do Rock Balboa. Ele subindo. Ele subiu, eu vi. Ele subiu já? Eu vi. Mas ele vai voltar pra lá, então. Subiu e gravando ainda. Gravando, ele fez falando. Um videozinho? Fez. Videozinho subindo. Não foi com aquela velocidade. Ainda tirou onda com o Rock Balboa. Ele falou assim, ele valorizou demais no filme, não sei o quê, molezinha. Gente, quero saber desse preparo físico de Bruno Braz, hein? Que isso? As corridas na orla ali estão dando resultado. Tirou onda com o próprio Rock Balboa, velho. Que isso. Esse sim, hein? A autoestima tá lá em cima, mas daqui a pouco o Brasil vai falar com a gente. E agora quem chega por aqui é Bruno Braz. Bruno Braz, eu estou sabendo que você deixou o Rock Balboa no chinelo, é isso, meu amigo? Pô, cara, caiu uma lenda, entendeu? Porque, minha infância inteira vendo aquela cena lá e, sempre achava que era uma escadaria que, era um cansaço, 200 escadas, nada disso, cara. Tranquilão, todo mundo consegue subir ali. Alguns vão correndo, outros vão
mais devagar, mas é moleza, moleza. 72 degraus, fiz rapidinho, fiz mais rápido que o Rock. Que isso, hein? Eu tava falando aqui, ó, suas corridas na orla da praia estão na Barra da Tijuca ali, estão fazendo efeito. Que preparo físico. Felipe Luiz já pode até descalabro no braço. Não sei se você está credenciado, né? Se você foi registrado para jogar pelo Flamengo, mas já poderia fazer isso. Vamos falar desse time então, Brás? Tem algumas dúvidas, né? De La Cruz está se recuperando de lesão, o próprio Alexandro, né, vinha com uma dúvida por uma questão física. Quem que Felipe Luiz pode mandar a campo logo mais nessa estreia do Mengão contra o Esperance da Tunísia no Mundial de Clubes? Bom, boa tarde, gente. Nem te dei boa tarde, Hernan. né? Mas já cheguei exaltando seu feito, fazendo sua moral, ó, tá bom? Não, inclusive, apto fisicamente eu tô. Agora, futebolisticamente, eu não tô para ser escalado pelo Felipe Luiz, não. E além de mim, quem não vai ser escalado hoje é o De La Cruz. É o único desfalque do Flamengo para a estreia no Mundial. De La Cruz ainda está no processo de transição da lesão dele no joelho e o Flamengo decidiu poupá-lo, já pensando também nesse confronto com o Chelsea. Teoricamente, é o confronto mais difícil. De resto, o Flamengo conseguiu recuperar todo mundo. O Felipe Luiz tem todo mundo à disposição e aí vai depender dele a escalação, com uma grande expectativa da estreia do Jorginho e como titular, né? Pois é, Brás, isso aí foi até uma surpresa para alguns, mas o Felipe Luiz falou sobre ele, o elogiou bastante, né? Disse que, primeiro, que é um jogador da primeira prateleira, de nível europeu, que ele se adaptou muito rapidamente ao time. Mesmo tendo chegado agora, já teve uma adaptação tão rápida que o credencia a essa titularidade. Como que você vê essa disputa? É isso mesmo? O que coloca o Jorginho aí à frente dos companheiros, até do Alan, né? Que é com quem ele dividiria e disputaria essa posição? Eu acho sim, Luísa. Acho que vocês vão concordar comigo também, que a bagagem dele, né, de futebol europeu, de tudo que ele carrega, e afinal de contas estamos no Mundial de Clubes, né? Então, assim, por mais que seja uma estreia para ele, o cara tem bagagem, tem experiência, sabe jogar uma competição de nível internacional. E nessas horas, nesses campeonatos, né, de peso, essa questão da experiência, né, da bagagem conta bastante, não conta? Pois é. É uma boa, Hernan, já que entrar com o Jorginho logo na estreia? Eu acho. Por essa bagagem, pelo tamanho do jogador? Eu acho que assim, é um jogador que vai jogar o restante do ano e é a nova contratação do Flamengo e vai ser titular do time, ou pelo menos veio com essa caixa para ser titular e com essa expectativa, então tem que entrar logo. Pouco tempo de trabalho, pouco tempo de treinamento. Acho que é a mesma situação que a gente estava falando agora há pouco em relação aos reforços que o Botafogo ontem colocou em campo no jogo contra o Seattle. Acho que tem que já logo ver como é que é o desenvolvimento. E o Jorginho, para esse tipo de competição, o cara pé nas costas, né? O cara está acostumado, Champions, acostumado com as grandes ligas, a Premier League, que é a maior liga do mundo. Então, vai pro jogo, irmão. Tá pronto, tchau. E se ele está confiando é porque treinou e ele viu que pode dar certo, né? Ele viu que deu bom ali no treino, então do nada ele não tirou o Felipe Luiz, sempre muito estudioso ali, percebeu pontos positivos do Jorginho aí nesse meio de campo do Flamengo. Vamos voltar com o Campinho, porque eu tenho outras dúvidas também. E uma delas está no banco, hein? Tem torcedor chiando com um jogador no banco, viu, Bruno Brás? Vamos falar da lateral esquerda primeiro, né, o Brás? A gente começa aqui vamos na ordem aqui. Rossi, Wesley tá confirmado na lateral direita ou tem alguma dúvida com o Varela? Nosso Campinho apareceu ali Varela, mas vai Wesley? Então, a tendência é que vá o Wesley, mas o Felipe Luiz não cansa de elogiar o Varela quase que todo jogo. É meio que um queridinho do Felipe Luiz. Então, o Felipe Luiz ele analisa muito o jogo a cada adversário. Então, também não acho que seria uma surpresa, dependendo do que ele pensa. Mas hoje, como teoricamente o Flamengo deve ser mais dominante no jogo, a tendência é ser o Wesley. Mas também não consigo garantir 100%. Talvez, por exemplo, para o jogo contra o Chelsea, ele prefira o Varela, que é um cara que marca melhor. Mas, enfim, a tendência é ser o Wesley. Imagino que sim também, até pela dificuldade do jogo. Hoje ele precisa ganhar, precisa propor o jogo. A dupla de zaga já é muito conhecida, os Léo Ortiz e Léo Pereira. E aí, na esquerda, o Brás, o Alexandro está bem para ir para a partida? Ayrton Lucas surge como essa possibilidade caso ele não possa, o Alexandro está confirmado.
E até o Varela tem alguma chance de atuar por aquele lado, né? Sim, ele já atuou algumas vezes de maneira improvisada, mas a tendência é ser o Ayrton Lucas mesmo, porque o Alexandre ainda não está 100%. Ele não está lesionado, mas a comissão técnica entende que, de repente, não pode ser que não vale a pena forçá-lo e, de repente, ele virar desfalque para o jogo contra o Chelsea. Então, a tendência é que o Ayrton Lucas seja titular. E aí é que vai pegar lá na frente. Ó, temos Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique no comando do ataque. Eu vi muito flamenguista, muito rubro-negro bravo, porque o Pedro está no banco, pelo menos por essa prévia. O que dá para entender do que o Filipe Luís está pensando, Brás? Eu acho que ele está buscando um time com mais velocidade, né? Buscando um time com mais velocidade. Eu acho que esse é o pensamento caso ele coloque o Bruno Henrique. Agora, mas vale lembrar que o Bruno Henrique não faz um gol pelo Flamengo desde quando estourou-se o escândalo dele lá das denúncias de envolvimento com a aposta. Está vivendo um jejum aí, agora não sei de cabeça, mas coloco ali entre 16 e 17 jogos sem fazer gol. Hernazito, Bruno Henrique no comando do ataque, né? Ele que não vive sua melhor fase desde que foi deflagrado todo o esquema das apostas, coincidentemente ou não, coincide com... enfim, é uma coincidência com este momento. E Pedro, jogador que faz gol, né? Centroavante, teoricamente, no banco nesse primeiro momento. O Pedro ainda tem algumas... ainda tem alguns passos a serem percorridos na recuperação dele para ser total, né? O próprio Filipe Luís e o próprio Pedro sabe disso também, né? Ele tem essa consciência de que para atingir o ápice ele precisa ainda percorrer alguns caminhos. E entendo que essa escalação do Bruno Henrique é para exatamente isso. Você chegar e falar assim, ó, a gente está aqui confiando em você, enquanto não tiver nada, nenhuma prova, quando você não for réu, o clube está com você. E de fato, ele teve toda a explicação para o Flamengo, né, do que aconteceu nesse caso, e o Flamengo está acreditando no jogador. E outra, é um ativo do clube, né? Não vai, nessa hora, queimar sem ter uma abertura de processo, ele ter virado réu, ele ter sido condenado. O clube não fará isso com um ativo. Não fez isso em outros episódios, outros clubes, em outros episódios com atletas, a gente não vê, é meio que um consenso. E o Bruno Henrique ganha uma chance de mostrar, fala assim, ó, é hora de você dar a volta por cima aí, passar por cima de tudo isso, enfim, não é fácil, não deve ser fácil, o cara tá passando por um processo desse e ter que jogar ainda mais um time gigante como o Flamengo, num Mundial, imagino que seja um teste de fogo para ele pessoalmente, mas é uma escalação que dá assim, sinais de que de fato o Flamengo confia no jogador por enquanto. Sem dúvida, né? Tem a confiança do Filipe Luís. E, aliás, ele falou algo parecido também sobre o Gerson, né? Claro, um cenário totalmente diferente, uma situação totalmente diferente, mas um cenário também de uma certa instabilidade pela proposta do Zenit da Rússia. E ele reafirmou, o Gerson é nosso jogador, nosso capitão, né? Reafirmou essa valorização aí da postura dele, do lugar dele enquanto capitão, do papel dele enquanto capitão e aposta no Gerson nesse momento. Ô, Brás, eu queria te perguntar sobre a postura do Flamengo nesse jogo, né? A gente começou falando, estava até brincando com o Hernan aqui antes. É para passar o carro? Ele falou, não, passar o carro não, né? Calma, é uma estreia, é mundial. Vencer tá bom. Como o Botafogo fez com os Seattle Sounders, já tá positivo. Qual é o pensamento por parte do Flamengo? Uma vitória, claro, é fundamental, até porque é tido como o adversário mais frágil do grupo. Depois o Flamengo ainda vai enfrentar o Chelsea, que é o mais temido. Mas, de qualquer forma, né, precisa carimbar esse passaporte aí vencendo os tunisianos. O que o Filipe Luís está esperando desse jogo? Qual que deve ser a postura do Flamengo? Eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai partir para cima, porque, inclusive, o Filipe Luís falou isso ontem na coletiva, que o perfil do Flamengo é de buscar o ataque, que, obviamente, tem jogos que, a depender do adversário, o adversário também busca, né, atacar, e aí ele precisa se adaptar. Ele até falou, se tiver que nos defendermos, a gente sabe fazer. Mas eu não tenho dúvidas de que o Flamengo vai buscar ter o controle da partida e aplicar o estilo de jogo deles que a gente está acostumado no Brasil. Agora, como você falou, é uma estreia. Ontem a gente já sentiu, por exemplo, um pouco de nervosismo, embora o Palmeiras
tenha jogado muito bem, mas você sentia ali uma ansiedade ali nos jogadores, é uma coisa normal ali de estreia. E, enfim, tem esses fatores. A torcida do Esperance parece que veio em bom número, então, assim, parece que eles são bem barulhentos também. Então, assim, tem esses fatores, mas o favoritismo é todo do Flamengo. Pois é, Bra, são barulhentos mesmo, que a gente já tá vendo eles aparecendo por aí. E você vai se juntar a torcedores flamenguistas? Você vai acompanhar a festa deles daqui a pouco, lá na escadaria do Rock Balboa, é isso? Exatamente. Vou saindo aqui do programa, já estou indo para lá, que eles estão marcando. Começa daqui a meia hora que eles estão marcando a concentração na escadaria do Rock Balboa. Eu corri aquele dia lá, mas estava meio vazio, não tinha torcedor. Hoje vai ter um monte. Eles estão prometendo um mar rubro-negro ali aos pés da estátua do Rock Balboa lá. Eu estava quietinho lá. Hoje o pessoal vai perturbar um pouco ele ali, tá? Vai aparecer lá o anjinho do Fla, aquela galera toda lá do Flamengo, lá do lado da estátua do Rock Balboa, na escadaria do Museu de Arte da Filadélfia. Ô, Brás, o pessoal do chat aqui tá te desafiando, viu? Eles falaram que o Rock correu a cidade inteira antes de subir a escadaria. Então, que não foi fácil assim, não. Eu tenho um bastidor. Aquela gravação, aquele vídeo, foi o segundo vídeo, tá? Porque no primeiro deu um probleminha na gravação, então eu subi, desci, vi que tinha dado erro e subi de novo, hein? Foram 2 subidas.